Bada? Aqui. R3 não. Fazer aqui. Doutor Danilo, como é que é o nome do fenômeno aí, doutor Danilo? Doutor Danilo acertou. Isso aí chama fenômeno de Wittek. Wittek escreveu isso em que ano mesmo, doutor Danilo? 1976. Quase. É por pouco. 1927. Está próximo. Por isso que eu esqueci o nome. Veja que não tinha. Está bem próximo. Veja que não tinha nem radiografia e a pessoa conseguiu fazer isso em 1927. Então, na prova de especialidade de joelho, você pode encontrar um examinador. Outros aí que passaram aí por frente sabem que pode tomar esse final do Wittek. Wittek, W-I-T-E-C. Alemão, 1927. Está no livro do Joe Finger. Isso está escrito no livro do Joe Finger. E ele é culpado por muitas reclamações da hoje. Agora melhorou, os aparelhos melhoraram, a gente consegue ver, porque nos pedidos médicos, os ortopedistas melhoraram também, né? Beleza? Então vamos lá, para o próximo. E também a gente pode fazer diagnóstico de lesão parcial. E aí a gente consegue falar qual banda está arrebentada, qual banda está lesada. E não vou perder muito tempo nisso, que é uma coisa mais técnica que vai ajudar um pouco nisso. Olha, a gente vê a banda, é uma banda que está arrebentada, eu vou focar em um fragmento para cá, a banda anteromedial. Beleza? E aqui a gente consegue ver. Não, olha lá, você ver. E também, às vezes a gente vê um ligamento que está na posição certa, as timas estão íntegras, a gente vê elas inteiras, sem sinais de descontinuidade íntegra, e a gente vê esse aumento do sinal, ele está muito mais branquinho do que parece. Isso judia da gente, porque a gente vai descrever, podendo ser uma lesão parcial, lesão intersticial, ou contusional, e passa a bola de volta para vocês, considerar, avaliar, de acordo com a estabilidade clínica, a gente não consegue saber o que tem. E às vezes isso é uma lesão completa, a gente esqueceu que a ressonância também não é 100%. Tá? Não é o gente que errou, claro que a gente erra, mas no caso desse, fica que vocês têm que ajudar. Tá? Próximo. Só esse caso interessante que você mostrou, porque da mesma forma que tem nas fraturas módulo de ângulo, existe também no ligamento. Então, aparentemente você teve um ligamento nítido, mas você teve uma deformação elástica sem ter deformação plástica. A ruptura dela, né? Você teve a deformação plástica sem ter tido a ruptura, e aí você explica por que a lesão não aparece tão evidente, mas clinicamente não tem. Perfeito, ótimo. Legal. Mas também, às vezes, a gente olha isso, um exame que nem tem um corte. A gente vê que o ligamento dele é tem uma variação natural. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, esse paciente aqui. Tem um paciente de 55 anos que o dor do joelho sempre dá uma torção. Agora, aqui, vai sair da situação, a gente já deixa outra coisa. Existe uma degeneração. Vaidade, que essa degeneração faz exatamente isso, constitui um tecido mixoide. Mixoide? Entre as fibras do tendão, e parece uma lesão intersticial, parece uma lesão, alguma coisa assim. Mas, no caso dele, isso é comum. E às vezes a gente vê também a formação do cisto. O slide eu não pus para não acabar perdendo tempo falando. A gente vê a formação do cisto, geralmente aqui. Como se isso aqui tivesse aumentado de volume, ou no interior do ligamento. É um cistão. É uma degeneração cística também, às vezes o paciente não tem química nenhuma. Não tem estabilidade, nada disso, é uma estabilização. Então isso aí é aquilo lá. Aumento de difuso, espessura, intensidade de sinal, que já falei para vocês, sem tal. E agora vamos chegar no ligamento cruzado posterior, mais rapidinho, porque eu acho que o mais importante é o anterior. Como ele aparece? Ela vai a frase lá.
baixo sinal, ruptura serpentina. Bonitão, lembra daquele que a gente viu que estava assim? Olha como ele é. Ele é mais bonito de se ver do que o usado anterior na ressonância, mais fácil de se ver também. A gente vê ele mais sólido, mais limpinho, mais belezinha. O próximo. E a ruptura dele não aparece. A ruptura dele também é mais fácil de fazer. Porque ele altera a forma, altera a espessura. Às vezes, quando ele está mais crônico, a gente vê que ele está um pouquinho mais espesso. Ele está espesso, você fala, está esquisito. Aí, essa que o radiologista come também, porque a gente vê ele com a cor certa. É uma patologia mais rara. A gente pode não estar pensando nisso, é raro ter um suspeito indicado no exame, vir torce, uma coisa, você vai para o cruzado anterior e o cruzado anterior está lá bonitinho, já faz um tempinho, não tem edema, e a gente não vê direito. Somente as lesões parciais do cruzado anterior. Mas a ruptura completa é fácil de ver, a fase aguda, sem problema nenhum. O próximo. A lesão parcial, ele se altera, fica com alteração do sinal, uma regularidade em algum ponto dele, pode ser em qualquer um dos pontos, e ele aumenta a espessura. Esse aumento de espessura é uma coisa que ajuda bastante, tá? O próximo. Bom, o ligamento colateral medial. Você já viu que o ligamento aparece pretinho em todas as sequências? E onde está o ligamento? O lateral está aqui. Pretinho, fininho, desde a inserção proximal para a inserção distal. Tá? O próximo. Como é que a gente vê as lesões do ligamento lateral? A gente vê acontecendo alguma coisa, ou alterando o sinal dele, a espessura, ou a discontinuidade. Quando altera só o sinal e continua alterando a espessura, é o grau 1, o edema, periligamentar. Você vê uma alteração em volta do óleo ligamentar. As fibras deles não se alteram. Eu falei alteração do sinal, mas não é alteração do sinal periligamentar. O ligamento está bonitinho, mas tem uma alteração do sinal do lado. O grau 1 é o estiramento, né? O grau 2, você já vê o aumento da espessura, a alteração do sinal no ligamento, mas ele está descontínuo. Eventualmente, um pedaço descontínuo, parcialmente, mas não todos, nem o trafio. E o grau 3 é a altura completa, né? Próximo. Então, por exemplo, aqui, o edema periligamentar, o ligamento está bonitinho, edema. Existem outras coisas que também, mas não importa agora. Esse paciente com trauma, com torção, e esse faixa de rim em volta, indica o grau 1 estiramento. Aqui também, você vê que o ligamento está perfeito aqui. O próximo. Agora, o grau 2, o que a gente vê? Aumento da espessura, alteração do sinal e uma descontinuidade parcial. Então, por exemplo, aqui está o ligamento aumentado de espessura, mas ele está contínuo. Aqui faltou um pedacinho dele, então, tudo parcial. Ruptura parcial, tá? Próximo. E o total, assim, né? Rebentou, tem uma área descontínua e fora outras coisas, que ele está tortuoso, está flácido, não tem aquele aspecto denso que existe, que o ligamento faz. Aqui você não consegue chegar nesse corte. Se for cortes distais, você vai conseguir ver. Tá? O próximo. O ligamento lateral é a mesma coisa, só a posição dele é diferente. Próximo. E o ligamento lateral, como ele é mais comprido, o que acontece? Você também vai ver que nem cruzado anterior dos pedaços. Então, aqui nós estamos vendo esse sinal, ele está mal definido. Mas ele está mal definido porque ele está centrado, está vendo? Aqui ficou mal definido do lado, e aqui, onde ele está inserido na figura, na vez da figura. Tá? A gente vê por posição, a maioria das vezes. Às vezes, cada posição dele, variação anatômica ou posição, por causa de uma instabilidade, ele pode aparecer um quarto, mas não é o caso agora. O próximo. Então, isso aqui é só uma curiosidade, que a gente consegue ter muito bem. Você não conjunto, que ele deve ter lateral, na cabeça toda, né? Ele fica até bonitinho, saiu nessa imagem de feito o próximo. E aqui uma ruptura, né? A gente vê, eu peguei a sequência toda que a gente examina, então a gente vê que
estrutura está aqui parcial, parece que pelo todo, mas você vai olhando os outros, você fica no total. Edema, alteração das fibras proximais e distais também, mas ele continuou inserido aqui na cabeça da fibra. O próximo. Bom, agora um raio-x aí, só para quebrar um pouquinho a ressonância, raio-x. E o que a gente vê nesse raio-x? A gente vê o edema das partes finais anteriores, brancão aqui no raio-x, a tela deslocada e caindo. Esse raio-x, depois que aconteceu, que a gente daqui não sabe ainda, você já sabe, os R2 também, os R1 também, né? Bom, ele vai servir também para a gente mudar de ligamento para tendão, né? Vamos lá, tendão. Como é que parecem os tendões na ressonância magnética? Próximo. Os tendões, mesma coisa, baixo sinal em todas as sequências. Bem monótono, né? E o que a gente vê? Aqui a gente vê, por exemplo, o tendão patelar, baixo sinal deles. No tendão quadricipital, onde estava a setinha lá, ele está meio diferente, até porque ele não está baixo não, mas ele tem umas áreas de crescimento. Claro, porque o tendão quadricipital são 4 músculos, 4 tendões que se juntam com estruturas intersticiais que não são tendinhas no meio. Então ele vai parecer exatamente assim. E esse aqui está bonitinho. A imagem dele, a gente vê assim, parece assim. A gente tem que ver que é irregular, mas não tão bonitinho como esse caso. Agora o próximo. Olha lá, o tendão quadríceps, então, tem lá os 4, já falei, tem o tecido fibroso nervoso, por isso que ele aparece desse jeito estriado, mas homogêneo, tá? Próximo. E a ruptura do quadríceps? Como é que ele faz? A gente vê como uma ruptura, agora você consegue ver ruptura de qualquer coisa, tudo igual, uma estrutura dessa que a gente está falando, o que acontece? Uma discontinuidade. Aqui uma ruptura total, aqui uma ruptura total, e o que aconteceu aqui? Perdeu a patela, perdeu a ligação com o membro superior, o quadríceps, caiu, tendão patelar ficou frouxo e caiu, né? Próximo. Por isso que a gente põe fazendo nosso, essa coisa aqui, quem faz isso aqui já imagina exatamente isso daqui, beleza? O próximo. E as cartilagens? Cartilagens, o próximo. Que cor que fica a cartilagem? Aí mudou, não é mais aquela velha cartilagem chamada com certeza. Pelo contrário, a cartilagem, conforme a sequência, ela muda. Então, pode acontecer de qualquer jeito. A gente vai tentar ver a cartilagem o melhor possível. Então, por exemplo, se você não tem dois, você fica com a cartilagem parece preta. Até você vê uma lesão aqui, mas é cortical, óssea. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Você sabe que Deus não está no mesmo tempo. Então, tem dois, não é legal para a cartilagem. Se você não tiver outra sequência, para saber o campo cortical. O T2 FET melhora, a cartilagem fica mais interessante. O T1 puro, você não tem o limite articular da cartilagem. Aqui você tem o limite articular. Aqui no T2 você tem o limite na cortical, não tem o limite superficial da cartilagem. Então o T1 também é bom. O que a gente gosta de usar? O T2 e o DPFET. Por isso que é legal o DPFET, a maioria dos exames que vocês vão pegar, quando está pisando a cartilagem, é o DPFET, porque ele fica a melhor taxa que a gente consegue fazer diagnóstico. Então aí o DP é importante. Mas vocês não vão precisar saber disso, porque vocês vão ter uma imagem que é melhor a cartilagem e a gente vai lá baseado no DPFET. Então para vocês, DP, problema nosso, nós vamos ter que fazer e apresentar para vocês, entendeu? Você tem que saber só que existe isso, beleza? O próximo. Então, todos os slides que eu vou mostrar, eu acho que todos, vai ser o quê? Vai ser DPFET, para ver cartilagem, tá? Está ali no dono, a cartilagem mais fácil que a gente vê, vai dar para a tela, por isso que ela está aí, né? O próximo. E a gente vai ter, então, as lesões da cartilagem, que a gente pode classificar. A lesão grau 1, você vai ter o quê?
você vai ter um aumento difuso e uma alteração do sinal. Você vê aqui mais escurinho que aqui, tem umas áreas um pouco mais escuras, mas não vejo direção, descontinuidade, gap, nada disso, fissura, flap, não vejo nada disso também nessa área, tanto no cartilagem patelar quanto nuclear. Então é o grau 1. O grau 2. O grau 2 a gente já começa a ver alguma coisinha, por exemplo, olha aqui, eu tenho umas fissuras. Olha aqui, umas fissuras que a gente vê que está, a cortical desapareceu, a gente vê essa fibrilação. Essas fissuras não ultrapassam mais de 50%, né? Então, é o grau 2. Depois, o grau 3, aí já tem uma fissura profunda, que a gente chama de FET, que chega até a cortical óssea, mas não tem alteração da cortical óssea. O grau 4, o que acontece? É uma lesão do museu de defeitos, só para vocês verem, tá? Aqui, uma lesão grande, destacou aqui, não tem mais cartilagem nenhuma, está tudo líquido, irregularidade, e o osso afirou a cortical do osso, tem edema e irregularidade no osso pulmonar. Então é o grau 4, beleza? O próximo. Existe, claro, as técnicas avançadas, que vocês vão falar, e às vezes vai no congresso, o pessoal fala dessas técnicas, começam experimentais, e na prática a gente não acaba não usando. O Moisés aqui, os trabalhos dele usa essa técnica, mas no dia a dia ainda não pegou. Do ponto de vista de logística é ruim, tem horas que se você bota, você aumenta, então você faz alguns exercícios antes, você faz uma série de coisas que você pode fazer e pode confundir. Então ainda não está uma coisa que está nítida ainda. Tem uma série de protocolos que são experimentais, na prática clínica ainda não está funcionando. Não faz tempo, estou esperando funcionar, já tenho uma clínica. Aqui em Sorocaba já tem isso, mas não usa, tá? Tem outros tipos, o mapa T2, o Legênio, o mapa T1, o mapa de sódio, todas essas são as técnicas funcionais. Só que para você saber que existe, mas ainda não funciona na prática próxima. E os meniscos, outra coisa, hein? Os meniscos, como é que desaparece? Voltou lá, são as duas sequências. Claro, o menisco é aquele que a gente vê basicamente esse triângulozinho, pretinho, no lugar que ele deve estar, né? E aqui que a gente, esse corte coronal, a gente vai pegar um menisco exatamente assim, então no coronal a gente vai ter os dois meniscos, que são um triângulozinho que pega bem no corpo, um triângulozinho com as bordas bem definidas, que se afiam homogeneamente aqui. O próximo, à medida que a gente vai mudando, por exemplo, aqui agora uma sequências sagitais, a gente pega, cada sequência pega o menisco. Se eu estou do lado lateral, eu vou pegar o menisco lateral. Então, esse corte aqui a gente vê os dois triângulos do menisco lateral. E, quando eu estou no medial, corte em cima do medial, eu vou os dois triângulos, eu estou pegando os cornos anteriores e posteriores. Então, no coronal você vê o corpo, e no sagital a gente vê os cornos, tá? O próximo. Então, por exemplo, esse caso aqui, então, daquele jeito que a gente vê, vou mostrar para vocês. Então, aqui está um corte axial, e a gente está vendo os meniscos básicos. O corte axial é difícil, porque é um corte que é mais grosso um pouquinho, e tem uma obliquidade, nem sempre a gente usa a obliquidade para ver, os meniscos. Isso aqui não usa muito. Em alguns casos ajuda, mas não é esse o caso que vocês vão procurar nessa menisco. Lá no corte sagital ou não. Mas aqui, se for ver, só para ter uma referência para saber onde está. Por exemplo, esse corte aqui, o corte está bem aqui pegando o corpo. Então você vê aqui, não vê os dois triângulos, porque nós estamos no primeiro corte lateral. Isso é um aspecto de gravata borboleta, tá? E aí, seguindo, próximo, nós vamos vir para a região medial, lateral, nós estamos aqui o menisco medial, que nós estamos indo para o centro. A gradativa borboleta vai afinando, próximo, e aí a gente chega nos cornos anterior e posterior, que tem esse aspecto que a gente já viu, tá? Toca o próximo, e aí a gente vai indo. Pode fazer o próximo. Aí estamos próximo das raízes, aqui a raiz posterior, a anterior passou no outro ligamento cruzado, vai indo. Vai indo. Aqui já é um ligamento meniscal anterior, a reserva aqui, nós estamos parando aqui e vamos ir para cá, o que vai acontecer?
vão vindo. Aqui está a raiz anterior do menisco lateral. Isso aqui vai juntar. Próximo. Mais um. Aí já está o corpo anterior. Começou a aparecer o corpo posterior. E assim flexão. Próximo. Os triângulos, os corpos anterior e posterior. Próximo. A gravativa retrotrator também. Então, igualzinho, tá bom? É o próximo. E aí, a mesma coisa, se fizer o corte coronal no mesmo paciente, no mesmo joelho, usando o mesmo pincel, nós vamos fazer para ver, justamente para a gente ver os corpos. Próximo, eles estão pegando o corpo do menisco medial, e já está aqui o corpo anterior do menisco lateral e vai vindo. Próximo. Aí, voltou. Próximo. Chegou lá nos corpos posteriores. Beleza? Deu? O próximo. Bom, como é que aparece a patologia? A patologia. Basicamente, a gente vê o quê? Menisco normal, olhando o corte que pega ele como se fosse um triângulo. Então, menisco normal, triângulozinho, bonitinho, pretinho. Se tem um encurtamento de lesão, tanto faz esse encurtamento inteiro ou um encurtamento tipo abrupto, né? Também é lesão, porque faltou um pedaço aqui. E alteração do sinal, que pode ser desse jeito, ou agora eu vou falar sobre ela. Próximo. Então, tem uma classificação, não sei se é uma prática, a gente dá você usa, na sua prática, vocês usam, a gente escreve mais ou menos. Então, por exemplo, quando tem uma alteração desse jeito, dentro do menisco, que não se exterioriza na superfície articular, a gente chama de lesão grau 1. Não é ruptura, é uma lesão grau 1. Pode ser degenerativa, pode ser contusão, pode ser um vaso, pode ser uma série de coisas. O grau 2, que é uma lesão de aspecto linear, que também não se estende. Isso daí também, na vida absoluta das vezes, não é nada. Eventualmente, você pode ter uma ruptura que não fique visível, mas depende de outros fatores. E a ruptura é quando esse intestinal de líquido linear, ele é mais forte do que esse, geralmente, ele está em contato com a articulação, sobe líquido articular, e isso é o clássico de uma ruptura, tá? O próximo. Isso que, por exemplo, a gente teve uma alteração do sinal, não é linear, é uma alteração do sinal meio mal definida, um grupo uniforme, que a gente fala, não chega a romper a superfície. Isso é alteração de degeneração de consciência. Bastante cima de uma idade, praticamente todo mundo tem. O próximo. Esse aqui, por exemplo, é o grau 2, que não se estende a superfície capsular, mas não se estende a superfície articular. Também não é considerado ruptura a princípio. O próximo. E o grau 3, aí que a gente vê que é o clássico de ruptura daqui, essa lesão regular, se estende a superfície articular. Bom, beleza? O próximo. E agora, a ruptura, como é que a gente vê na imagem? Na imagem, então, seguindo aquele sistema, vamos fazer um corte coronal, a gente vai ver aqui no triângulo desse corte, você pega o meio do corpo do menisco, você vai enxergar um triângulozinho, então você vai ver a lesão assim. Se esse corte for um corte aqui na superfície, você vai pegar a borda superviosa, você vai pegar desse jeitinho aqui, porque você não está pegando a superfície articular, tá? E na produção articular, inverte. Se você pega nessa região, você pega assim, se você pega na parte que vira triângulo, você vai pegar assim. Deu para entender? Acho que já estão casados, é meio chatinho, mas na realidade, esse sistema pode parecer meio. Na realidade, vocês vão ter que ver, você tem que seguir. Se eu triângulozinho tem que chegar à superfície, à altura, e se vocês verem desse aqui, vocês procurem essa imagem, do jeito que ela fica triângulo no corte perpendicular. Beleza? O próximo. Essa é a ruptura longitudinal. Então aqui está. Os cortes vão seguindo, a hora que ele chega aqui, vai vir desse jeito aqui.
é a mesma ruptura que estendeu o couro posterior do corpo, tá? E a mesma coisa aqui, o próximo. E outro tipo de ruptura, eu estava falando da ruptura horizontal, que é mais comum, ruptura mais degenerativa. E a ruptura vertical, que é uma ruptura mais aguda, a gente vai ver um pouquinho diferente, porque ela, como ela acontece? Ela acontece nessa região e não no eixo horizontal. Então a gente vai ver unindo as superfícies femoral e articular. Então vai unir as duas superfícies articulares dessa maneira. Você vai ver desse jeito nessa escola, tá vendo? Então é vertical mesmo. Pega o triângulo, essa ruptura vertical que você vai vindo, ela vai indo até lá e vai passar por aqui e volta. Você vai ver sempre essa mesma linha. E no plano colunal inverte. Mas é a mesma coisa, você tem que ver com a superfície, unir a superfície superior com a superfície inferior. Tá? O próximo. Aí um exemplo. Então, essa linha de piscinal, o olho daqui, está aqui, pela indo, está aqui, está aqui, está aqui. Você vai acompanhar ela nos outros, porque ela é um pouco extensa. Às vezes não. Né? O próximo. A altura radial é uma altura dificinha de enxergar na ressonância, precisa ter uma certa experiência para ver, porque é um tequinho, né? Quando olha ali, você vê uma coisinha. Esse aqui é uma altura mais simples, que é uma altura bonitinha, ela pode ser bonita, pode correr desse jeito assim, que eu não pus no slide, mas você vai ver o quê? Você vai ver. Se você pegar nessa região, você tem uma falhazinha bem no lugar que está terminando, no lugar que o menisco está bem filadinho, você tem uma falha ali. Às vezes você não consegue chegar. Você vê uma falha quando está no corte profundo, a hora que você vem mais lateral, você vem para o normal. Então você pode comer essa lesãozinha pequenininha aqui. E essa é a falhinha que você enxerga, a ruptura radial. Tá? O próximo, por favor. A ruptura radial, quando você pega ela num corte, na mesma linha dela, você vai ver que você está fazendo um corte no início, belezinha, tá bonitinho. A hora que você pega esse pela ruptura, o corte que você pegar bem no meio da ruptura, o que vai acontecer? Se for uma ruptura completa, o menisco abre. Se ele abre, ali você vai fazer um corte que não vai ter nada. Então é o que fala bem desfrutado, porque vai aparecer um ímpeto no meio, então se o menisco está cortando, ele desaparece e depois ele volta. É o menisco fantasma, tá? É esse daqui. Isso aqui é importante de ver. Próximo. Tem que aprender isso porque essa ruptura é uma ruptura muito importante na raiz meniscal, a ruptura radial. A gente tem que reconhecer que aqui é o menisco fantasma, que aqui tinha uma ruptura radial. E é muito comum essa ruptura que a gente tem que enxergar, né? E aqui o menisco fantasma é isso aqui. Ele fica um definidinho, porque pega um volume parcial da vizinhança ali, tá? O próximo. A cervejinha não quer dizer que acabou, não. Você está lá para mostrar o quê? Que é a ruptura em Alzheimer. Alzheimer geralmente não é aquela da latinha de cerveja. Mas o que acontece é quando uma ruptura vertical longitudinal, como mostrou, o que acontece? Ela roda na frente. Pelas forças, o movimento que o joelho faz, isso é uma coisa que acontece com frequência. Então, ela roda na frente, então fica como se fosse. Isso daqui é a alça de modo lado, tá? Então, isso tem que reconhecer, porque é uma coisa que acontece bastante brutamente, nos jovens, eles precisam ver. O próximo. Então, exatamente daquele jeito, é uma ruptura originalmente original, que ela pode fazer isso, ou na hora que ela rompe também o trauma, ela pode romper e já virar e ficar uma lesão no nosso pau. Está vendo? Nosso pau? Como é que a gente enxerga a ressonância? Vamos ver? Tem vários achados. A alça de balde é uma das patologias do joelho que mais tem sinais descritos. Milhões de sinais, milhões. Então a gente tem que imaginar o que está acontecendo aqui mais fácil. Então, o mais comum é o menisco encurtado.
Lembra que a gente falou do disco encurtado, que era o segundo meio daquelas três possibilidades de cultura? Está aqui o disco encurtado. Se ele está encurtado aqui, o que pode acontecer? Pode ser um Alcembalde, pode ser uma menisectomia. Alcembalde aqui, vamos dizer aqui, ruptura com deslocamento do pedaço. O pedaço saiu daqui. Depois o Alcembalde, porque eu estou falando dela. Mas se tem uma ruptura, que não seja Alcembalde, o fragmento saiu daqui e se deslocou, essa pode ser esse menisco encurtado também. Então, incluir na Alcembalde. O cara foi operado, o ginecologista não sabe disso, ele tem que pensar, às vezes discutir. Ou uma lesão radial parcial, que pega só esse pedacinho. Vamos ver os próximos cortes que vai voltar normal. Aqui não, tem o menisco encurtado, abruptamente, uma coisa aqui no meio, que tem uma imagem pretinha que não é menisco cruzados. Até um dos sinais que a gente chama é duplo cruzado posterior. Você vê que tem dois cruzadinhos posterior. Por quê? Porque eles são fragmentos do menisco encurtado. O próximo. Então, por exemplo, esse sinal aqui, esse fragmento parece ter outro cruzado posterior, como o outro cruzado posterior. Abra a luzinha vermelha, apesar que pode ser um Alcembalde, vai procurar para achar o Alcembalde. Está vendo? Olha aqui. O cruzado posterior, o cruzado anterior e o fragmento no sul. Tá? O próximo. E aí vai. Uma das técnicas também é a ausência da gravatinha. Lembra? Mostrei a gravata borboleta, que está cortando. Essa gravata borboleta, ela desaparece. Por quê? Você corta, o primeiro corte está o corpo do menisco. No segundo corte, ele começa a diminuir e vai afinando. Mas, se ali faltou um pedaço, o que vai acontecer? A gravata borboleta começou aqui e desapareceu. Logo já cortou antes da hora. Então eu tenho que desconfiar que uma coisa aconteceu, que está encurtado. O próximo, aí a gravatinha borboleta, o próximo. E só para comparar, vocês viram? 3 cortes que você vê, aqui você vê um corte, o outro desapareceu, às vezes surgiu 2 só, já dá meio, o terceiro não aparece, desconfia, vai procurar o fragmento, tá? O próximo. Beleza, acabou-se. Pessoal, espaço para perguntas, dúvidas, aproveitar o protocolo aqui.